Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a função da literatura e a natureza da literatura. Vou colocar com uma cor aqui. Dentro da estilística literária. São dois conteúdos que a gente estuda dentro da estilística literária. Nós vamos usar um autor muito legal, que é o René Welleck e o Austin Warren, que é esse autor aqui, da Teoria da Literatura e Metodologia dos Estudos Literários. A gente vai entrar nessa obra aqui para explicar de modo bem claro, espero. E por quê? Para a gente começar entendendo, antes de ir para o texto, eu queria só abrir aqui um pensamento, que é o seguinte: a literatura, ela não é algo isolado no mundo, ela é uma arte, ela é uma linguagem artística. Então, ela compartilha do mesmo princípio que as demais artes. Então, quando a gente fala de literatura, a gente fala de pintura, a gente fala de arquitetura, a gente fala de cinema, a gente fala de teatro. Elas são parecidas porque elas têm o mesmo princípio ativo. E esse princípio ativo, vocês sabem qual é. Vocês já estudaram muito isso, que é a relação entre a forma e o conteúdo. O que isso quer dizer? Que quando a gente fala de arte, a gente não se preocupa só com conteúdo. Eu, por exemplo, sou professor aqui dando essa aula para vocês. A minha preocupação é transmitir uma informação para que vocês transformem isso em conhecimento. Então, a minha preocupação, ela está no conteúdo. Eu, como professor, é claro que eu estou preocupado com o conteúdo, né? A nossa maior preocupação enquanto professor é transmitir um conteúdo, um raciocínio, uma informação. O jornalista, um jornalista também, quando ele vai escrever a notícia, a grande preocupação dele é transmitir um conteúdo, é transmitir uma informação. Vocês, quando escrevem um trabalho para mim, para outros professores, vocês fazem uma resenha e tal, a ideia de vocês é que vocês também transmitam um conteúdo, uma informação científica e tudo mais. Agora, qual é a diferença da arte para as outras linguagens? A diferença da arte para as outras linguagens é que nós temos uma preocupação especial. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tem alguém que está com o microfone aberto. Nós temos uma preocupação especial com a forma. Esse item aqui, ó. Nós temos uma preocupação especial com a forma. O que é isso? É que seja o escritor, ou seja o artista, ou seja vocês, leitores, eu, leitor, nós que estamos aqui, além de se preocupar com o tema, por exemplo, amor. O poema fala de amor, o poema fala de sociedade, o poema fala de construção social, o poema fala de pobreza, o poema fala de miséria. Mas toda a vida a gente está preocupado, a nossa grande preocupação é com a forma. Também. A gente se preocupa com o conteúdo, mas a gente também se preocupa com a forma. A gente está sempre refletindo a forma. Como que foi feito? Usou verso. Usou rima. Né? Olha, usou uma imagem. Né? Então, quando a gente tem uma preocupação grande com o conteúdo e também com a forma, é arte. É isso que diferencia. Você pode assistir o Jornal de Rondônia todinho. Você vai estar preocupado com as notícias. Você não é obrigado a ficar preocupado com a forma do jornal. A linguagem do jornal, a roupa que os caras estão usando, a qualidade das câmeras e tal. Você não é obrigado. Você só está aqui, ó, conteúdo. Agora, se você está assistindo um filme, se você vê uma pintura, além de você querer saber bem o que está pintado aí, além disso, você também está preocupado com a forma. Ou seja, a arte, a literatura, ela é sempre uma grande preocupação. Ela é sempre uma grande preocupação com a forma. Todas as artes, você olha o poema, gosta do poema, fala, nossa, que legal, que poema bom. Ele trata de amor, ele trata das relações entre as pessoas, ele trata da aparência e da essência, mas aí você também se preocupa com a forma como ele foi escrito. Olha, ele foi escrito em versos brancos. Olha, ele usou metáfora.
Então, quando a gente... Isso é arte. O princípio ativo da arte é a eterna preocupação da forma com o conteúdo. Então, quando eu paro para olhar, né? Quando eu paro para olhar, analisar, né? E avaliar a forma, eu estou falando de uma linguagem artística. Olha que legal. Essa nossa preocupação aqui, ela está sempre ligada à forma. Você pode ver, o que a gente estuda aqui, né? Por isso que a nossa disciplina estilística literária, ela trabalha muito com a forma, respondendo, né, a pergunta principal, né, como o artista molda sua matéria-prima para fazer arte, não é? Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês já ouviram falar? Eu vou fazer uma pergunta, depois vocês. Eu vou fazer a pergunta agora, depois vocês pensam e aí a gente vai responder, né? Com um exemplo. Vocês. Qual que é a matéria-prima da literatura? Eu vou deixar essa pergunta aberta aqui. Qual que é a matéria-prima da literatura? A matéria-prima, eu brinco que a matéria-prima do queijo é o leite. Não é isso? A matéria-prima do queijo é o leite. Do iogurte é o leite, apesar que hoje os caras estão sacaneando, vendendo uma bebida láctea lá de péssima qualidade. Essa aqui, ó, a Pietà de Michelangelo. Essa obra aqui, ele é muito orgulhoso dessa obra. Muito orgulhoso. Ama essa obra aqui, né? Inclusive, ele escreveu o nome dele aqui. Ele escreveu o nome dele. Ele escreveu aqui, ó. Esta obra foi feita por Michelangelo. A matéria-prima desta obra, pessoal, é um mármore. Normalmente, o mármore Carrara, que é um mármore muito difícil de você encontrar, né? Então, a matéria-prima dessa Pietà, que está lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, ela é feita de mármore Carrara, que é extraído, né, na cidade de Carrara, na Itália. Esse mármore, ele é muito duro, mas ele quebra fácil. Então, o que acontece? Tem que ser um artista muito bom, porque como ele é muito caro, esse mármore, era difícil transportar, uma peça dessa aqui que tem uma boa altura, né? Ela é feita só nesse plano aqui, ela não foi feita aqui atrás, tá, moçada? Ela só foi feita nesse plano facial aqui. Atrás ela é sem nada, né? Então, uma estátua dessa, a Pietà de Michelangelo, ela é feita num bloco de mármore Carrara. Então, se você perguntar para mim, qual que é a matéria-prima? Qual que é a matéria-prima desta obra? O Michelangelo esculpiu em mármore Carrara, um mármore muito duro, mas frágil, que ele trouxe da cidade italiana chamada Carrara. E aí, bem, responde aí a matéria-prima. Concorda comigo? Matéria-prima disso. Mas como a gente está falando de arte, e a gente disse aqui atrás, ó, que é como o artista molda a sua matéria-prima para fazer a arte. Então, se a matéria-prima do artista aqui é o mármore, a gente não está muito interessado se é mármore ou se é ouro, ou se é diamante. Tanto faz. Mas é como o artista molda isso. Eu vou chegar na literatura, só para vocês entenderem. Então, o que é legal daqui? É o trabalho do artista. Então, o que o artista ele vai fazer aqui de muito interessante? Então, vou dar um exemplo para vocês. O caimento do tecido, ó. Isso aqui é feito de pedra muito rígida, que se você bater errado aqui, quebra. Então, o que a gente está preocupado aqui? A forma como ele fez. A imagem está aqui, né? O menino Jesus, né? A Nossa Senhora segurando ele, é a representação aqui da obra. Ela é uma figura religiosa, importante, iconoclasta, beleza? Mas aí, essa é a parte do conteúdo, que é muito importante, claro.
a gente estudar o que isso representa, né? A representatividade, os efeitos disso na nossa. A gente olha a cara resignada e triste, a cara, o corpo com sofrimento, é tudo isso legal. E aí a gente começa, só que é o conteúdo. A parte da forma é como o artista fez isso. O que o artista quis fazer? O artista quis trabalhar isso aqui usando umas técnicas muito difíceis, onde ele tentava simular o caimento do tecido, fazendo com que o mármore, que é algo muito pesado, parecesse leve e fosse cheio de ângulos e ondulações, como se o tecido fosse dobrado com facilidade, caimento. E ele gostava muito dos músculos. Ele tinha uma perfeição. Então, por exemplo, tendões, ele reproduzia os tendões e tal. Bem, então isso é um pouco da forma do Michelangelo. Se a gente for para a literatura agora, eu vou fazer a pergunta para vocês. Qual que é a matéria-prima da literatura? A língua é a matéria-prima do artista. O artista pega a língua, é como se fosse um mármore. Eu gosto que vocês olhem aqui o mármore, né? Ó, a matéria-prima do Michelangelo era isso aqui, ó, o mármore. Tanto que ele não curtia pintar. Aqui a gente tem a criação de Adão, que é o mais famoso dele, é esse aqui, está na Capela Sistina. Ó, que é a criação de Adão, né? Ele foi o Michelangelo que pintou também na Capela Sistina. Ele não curtia pintar, né? Ele gostava mesmo ele gostava de esculpir em mármore. Então, a matéria-prima aqui é o mármore, ou do pintor é as tintas, né? A expressão, o visual e tal. Então, onde eu quero chegar com vocês? Então, o artista ele vai pegar a língua e ele vai trabalhar a língua. Ele tem a língua a favor dele e aí ele vai trabalhar. Agora, aqui que está o segredo da minha aula, tá? Quando você faz uma comida, né? Você faz a comida, você tem duas coisas da comida, da receita. Você tem os ingredientes e o modo de preparo. Não é isso? Você tem a diferença. Quando você está fazendo uma comida, você tem os ingredientes e você tem o modo de preparo. A língua dá todos os ingredientes que o artista precisa, mas o que diferencia é o modo de preparo. É o modo de preparar. Então, entre os ingredientes e o modo de preparo, o modo de preparo é o que a gente chamou aqui de forma, né? É a forma. O que a gente também chama de enunciação. Nós também chamamos esse modo de preparo na literatura, na arte, de enunciação. Como se faz, né? Então, o artista ele vai pegar a língua e vai trabalhar. Todos nós temos acesso à língua. Eu, vocês. Mas, por exemplo, por que eu não sou um artista? Porque eu não sei pegar a língua e trabalhar de modo técnico, né? Para construir arte. Então, eu não exatamente sei fazer isso. Transformar algo comum, a língua, que todo mundo tem, em uma coisa linda, uma coisa que tem um efeito sobre a gente. É isso que é a arte. Então, o que o artista faz nesse modo de preparo? Como ele quer causar sobre o leitor alguma reação, então o artista ele sempre quer causar no leitor uma reação, sempre quer causar, seja de espanto, né? Seja de indignação, ele quer causar, seja de amor, de lirismo, alegria, tristeza, né? Quando a gente vai no cinema, assim, a gente tem lá o cinema, lá os efeitos. Quando você pega um livro, o leitor, o autor, ele quer, né, que causar em você uma reação. Para causar em você, ele vai usar uma intensidade expressiva. E essa intensidade expressiva, e aí eu vou explicar para vocês aqui, é assim.
existe o sistema modelizante primário, que é a língua. Ó, que chique, agora começando o conteúdo. E existe o sistema modelizante secundário, que é a literatura. Ou seja, os artistas, eles trabalham, pegam a língua e trabalham sobre a língua. Então, esse sistema modelizante secundário, nós vamos chamar, por isso que ele é considerado conotativo. Tá? E o sistema modelizante primário, que é a língua, ele é chamado de um sistema denotativo. E eu vou perguntar para vocês. Pessoal, vocês acham que os artistas gostam mais do sistema modelizante, o artista, secundário ou primário? O que vocês acham? O artista. Exatamente, ele quer o secundário. Então, se ele gosta do secundário, ele gosta do conotativo. Ou seja, se o Drummond falou a palavra pedra, não é pedra. Se ele fala a palavra xícara, não é xícara. Ele é outra coisa. Então, o sistema modelizante secundário trabalha sobre a língua, mas por que ele é secundário? Por quê? Porque aqui ele está já com intensidade expressiva. Vamos lá, o que é uma intensidade expressiva? Tem gente que quando conversa assim, fala gritando, né? Você já conversou com alguém que gosta de falar gritando? É. Então, esse tipo de recurso é um recurso expressivo. Você aumenta o tom porque você quer ser entendido. Você está falando nesse tom porque você quer maior entendimento, atenção, foco naquilo que você está falando. Então, o artista ele faz intensidade expressiva. Então, ele vai falar palavras mais difíceis, ele vai falar palavras que a gente não conhece, ele vai usar metáforas, ele vai usar, para atingir a intensidade expressiva, ele vai usar todos os recursos expressivos possíveis. Tudo que ele pode, todos os recursos expressivos possíveis e impossíveis ele vai usar. Né? Por quê? Porque ele quer causar um efeito, ele quer causar uma reação no leitor. Então, a literatura é uma arte e como arte, ela sempre quer causar reações nos leitores, seja reações reflexivas, seja reação de sentimento, de afetividade, de surpresa, de alegria, de tristeza. O artista ele sempre constrói uma obra para causar em vocês uma certa intensidade expressiva. Eu tenho certeza que vocês escutam uma música, determinada música da alegria, determinada música da tristeza, determinado filme da alegria, determinado filme lembra de alguma coisa histórica, um texto, um poema lembra de alguma matéria, lembra da faculdade, um poema pode lembrar um sentimento, um local. Então, essa é a função da literatura, que é provocar reações, e nem sempre a literatura tem função. Não necessariamente a literatura tem função, ela não necessariamente tem obrigação de fazer alguma coisa. É isso que a gente vai chegar daqui a pouco. Até o presente momento, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: qual a importância da estilística literária? Porque ela que estuda esses recursos expressivos possíveis. Então, a estilística literária ela vai estudar esses recursos expressivos possíveis, que está no sistema modelizante secundário, que é a literatura. Então, o que é uma obra de arte? É a língua trabalhada para que ela tenha o máximo de recursos expressivos possíveis para chamar você, para chamar a tua atenção. Né? Então, essa introdução que eu faço aqui é para a gente entender o quanto que é importante a estilística literária, enquanto a disciplina que ela estuda obrigatoriamente o princípio ativo da literatura, que é a forma. Né? Nós, de letras, nós temos um papel muito importante, porque nós estudamos de verdade, cientificamente, só eu e vocês e os outros que já se formaram, os que estão por vir, os professores, as universidades,
os grupos de leitura, os grupos de literatura. Nós estudamos cientificamente a arte e nós nos preocupamos com a forma. Por isso que a gente estuda os períodos literários, por isso que a gente estuda a composição do texto, uma metáfora. E então nós estamos sempre, diariamente, estudando os recursos expressivos. Diariamente nós estamos estudando recursos expressivos e aprendendo com esses recursos expressivos. Cada vez mais a gente aprende. Tem poetas que gostam de rima, é um recurso. Tem poetas que gostam de um verso decassílabo, né? Então, há vários tipos de recursos expressivos que acabam sendo utilizados pelos artistas. Então, é isso que a gente estuda, é isso que a gente gosta de estudar quando pega um texto e tudo mais, né? Então, aqui é a conexão aí entre nós estudamos a forma e o conteúdo.